falar desse jogo, né? O Vila termina a partida na liderança do Campeonato Goiano, mas sai de campo vaiado. Mas merecidamente vaiado, né? Acho que é nosso pior jogo na temporada. Não tem desculpa. A gente não jogou bem, a equipe não conseguiu produzir, não houve as conexões que a gente pensou que ia ter, a gente não conseguiu fazer. Time muito abaixo. Na verdade, eu não sei se o Vila não merecia ter perdido o jogo. Final do jogo ali, muito abaixo do que a gente espera, muito abaixo do que esse elenco pode entregar. A responsabilidade ela é minha, porque eu que escalo, eu que defino o modelo que a gente vai jogar, o esquema que a gente vai jogar. Até eu já antecipo as perguntas que vocês todos devem fazer, dizendo, o Vila jogou mal, irreconhecível na minha opinião. Não pode um time que já jogou o que jogou, por exemplo, nos clássicos, jogar tão abaixo, e não foi só hoje. Eu sou um cara muito realista, não jogou bem hoje, teve alguns jogos que também não jogou bem. Então, assim, o maior desafio nosso é a gente tentar ter esse equilíbrio de jogar bem todos os jogos, de motivar os atletas todos os jogos, porque um time que jogou alguns jogos como a gente já jogou, ter essa atuação que a gente teve hoje aqui muito abaixo, então é difícil até dizer o porquê, porque a gente planejou o jogo, a gente teve um time hoje fisicamente inteiro para a partida, acho que só o Igor Henrique, talvez o Thiago, que daí saiu no intervalo até para a gente ter um time inteiro, não foi desgaste. Não vou ficar aqui arrumando desculpa de tempo. Realmente o time não jogou bem, a responsabilidade é minha. Agora é baixar a cabeça, trabalhar mais, reorganizar pra gente voltar a vencer na competição. Aqui, ó, o Vila, mesmo jogando aquém daquilo que esperava, o Vila ainda teve a melhor chance, que foi a situação do pênalti, né? A leitura que você faz daquele lance, além do Bruno, quais eram as outras opções de batedores? Não, o batedor do jogo hoje é o Bruno. Quando joga o Poveda, era o Poveda. Mas assim, o Bruno já fez gol aqui, acho que na estreia, né? Contra o Aparecidense ele fez. Mas não posso acreditar o empate, né? Só o pênalti. A gente produziu muito pouco, tem que ser realista. O time produziu pouco, o time não teve paciência para ficar com a bola. A gente imaginava e aconteceu que eles no início do jogo eles respeitariam um pouco mais, respeitaram quando eles viram que a gente não conseguiu ficar com a bola no campo de ataque. O nosso adversário conseguiu até nos empurrar em alguns momentos, como eu falei na primeira pergunta. O adversário teve a oportunidade de vencer o jogo. Precisa ser realista. Agora sim, a gente tem que trabalhar mais, a gente precisa ter mais volume no terço final, a gente precisa finalizar mais no gol. Quantas defesas o goleiro adversário fez? Eu não me lembro. Só do pênalti. Então, assim, não posso colocar a culpa no Bruno, porque ele fez contra o Aparecidense, faz parte, é eu que defino o batedor. Como eu falei, era o Bruno. Então, assim, agora é se reorganizar, é pensar melhor a equipe pro sábado, porque a gente precisa voltar a vencer. Ô, Rafael, como é que é pra você, como treinador, sair de campo vaiado pela torcida, sendo xingado ali até de burro? Isso é a coisa mais normal no futebol, para quem é treinador. Tu imagina que eu tenho 15 anos como atleta profissional, tu imagina quantas vezes eu já fui xingado como atleta. Então isso aí é normal, faz parte do futebol, isso aí a gente vê a todo momento. É o que eu disse para os atletas, eles têm que ter cabeça boa, por quê? Porque quando ganhou o clássico era um time bom, era um treinador legal, e agora perdeu. Então assim, faz parte, o torcedor tá pagando ingresso, ele pode vir aqui e fazer o que ele quiser. É o mesmo torcedor que nos aplaudiu, é o mesmo torcedor que criou a expectativa quando a gente venceu os clássicos. Agora a cobrança ela é normal, natural, mas isso aí é uma coisa que eu que tô no futebol há 20 anos, é a coisa mais normal dentro da bola. O Lacerda, analisando os jogos do Vila Nova contra times do interior, dá pra ver que o Vila tem dificuldade em quebrar retrancas. O que você vai fazer a respeito para tirar essa dificuldade do seu time? Trabalhar no tempo que a gente tiver para trabalhar. Mas assim, até a tua pergunta, né? O Vila tem dificuldade contra as equipes do interior. Então assim, só que o Vila tem que entender que o Vila não vai ter só jogos grandes durante o ano, né? Na Série B, por exemplo, não são todos jogos que são contra grandes clubes, né? Apesar de quem tá na Série B hoje são grandes clubes. Mas a gente tem que saber jogar contra qualquer adversário. Para mim, eu volto a dizer, não pode uma equipe que produziu em alguns jogos, principalmente nos clássicos, principalmente no clássico contra o Atlético, não conseguir produzir. Volto na pergunta do colega, a gente finalizou quantas vezes no gol adversário? Então assim, o que eu posso dizer? É o trabalho, é o dia a dia, é continuar trabalhando, é aperfeiçoar isso. A gente precisa ter mais volume no terço final, não pode a qualidade que a gente tem individual, mas volto a dizer, o erro não é individual, o erro é coletivo, responsabilidade minha. Não tem que estar apontando o dedo aqui. Não finalizou porque o jogador não foi bem. Não. Se o jogador não foi bem, a responsabilidade é do treinador. Então assim, eu assumo isso. Eu preciso, no tempo que a gente tem, que é curto, mas não estou aqui reclamando de tempo, no tempo que a gente tem, a gente precisa melhorar principalmente esse terço final, que a gente não está conseguindo produzir. É uma equipe sólida, mas hoje até sofreu.
final do jogo ele sofreu, ficou exposto, a gente optou em botar 2 centroavantes para ver se a gente conseguia volumar mais terço final, não conseguimos, mas para resumir a tua pergunta, precisa trabalhar, precisa melhorar no dia a dia para a gente conseguir fazer o resultado no jogo. Rafael, você acredita que quando a frequência de jogos voltar ao normal, quando diminuir essa quantidade de jogos, o rendimento do Vila pode melhorar? Tem que melhorar, né? Tem que melhorar porque a gente está aqui para isso. Mas vamos lá, não vou ficar aqui arrumando desculpa. Poderia pegar a tua pergunta e dizer sim, dá sequência de jogos, mas a gente está numa profissão que a gente ama, que a gente, né, é o que a gente sabe fazer, poderia ser melhor. Mesmo ontem, por exemplo, a gente treinou 15 minutos. 15 minutos. Essa equipe que jogou treinou 15 minutos. Para quem tá no futebol é muito pouco tu preparar uma equipe 15 minutos. Mas assim, nesse pouco tempo que a gente tem, aliado à qualidade individual que tem no grupo do Vila, a gente tinha que produzir mais. Eu não tenho dúvida que com o tempo as coisas vão melhorando, vão se ajustando, os encaixes vão se ajeitando, as conexões entre os atletas, o volume ofensivo, não é da noite pro dia. Ontem a gente assistiu a nosso adversário na Copa do Brasil, o São Paulo, com todo o investimento. São Paulo não conseguiu vencer a Inter com um jogador a mais. Então, assim, a dificuldade do início do ano ela é grande. Mas, assim, não tenho dúvida que a gente vai evoluir. E também essa sequência de jogos, às vezes, é boa porque a gente consegue repetir mais os jogadores para melhorar dentro do dia do jogo. Qual a sua estratégia, Lacerda, para esta quinta, se os jogadores que atuaram hoje também estarão em Brasília? Não, já foi definido que em Brasília a gente vai ir com a equipe sub-20, né, na sua maioria, vai ser comandado pela comissão técnica do sub-20. Nesse momento já estava definido isso, definimos no final de semana, não tem como, porque na semana passada a gente foi até prejudicado com isso, a gente ficou com um banco sem muitas opções para mudar naquele jogo que a gente perdeu pro Goiânia. Então, assim, nesse jogo de quinta-feira vai ser a equipe sub-20 que vai comandar lá, mas é o Vila Nova, né? É o Vila Nova e a camisa do Vila pede isso. Tenho certeza que os meninos vão lá e vão fazer um grande trabalho. Rafael, na sua primeira resposta, você disse que o Vila precisa encontrar o equilíbrio para conseguir jogar bem em todas as partidas. Como encontrar esse equilíbrio? O tempo vai fazer isso. A gente não consegue da noite pro dia. E se vocês forem analisar todos os clubes de Série A e Série B, eu sei que pode ser repetitivo, sempre a mesma resposta, mas todos os clubes estão enfrentando essa dificuldade. É normal. Claro que a gente queria estar num nível melhor, claro que a gente queria estar produzindo mais. Eu acho que a gente poderia estar produzindo mais pela qualidade individual que a gente tem no elenco, com todo o respeito ao nosso adversário, né? Mas não pode o Vila, brigando pela primeira colocação, enfrentar o último colocado e a gente não conseguir vencer em casa. Então, assim, a gente precisa conversar, ajustar, mostrar os erros para os nossos atletas, coisas que a gente faz, que a gente vai mostrar. E o tempo, treino, trabalho, conversa, dia a dia, repetição de time, só isso vai fazer o Vila jogar melhor.